Psicopatas do Cotidiano, Katia Megler. Borderline, por um fio. O circo sempre fascinou Paula. Ela podia passar horas observando os malabaristas, os mágicos e principalmente os equilibristas. Andar na corda bamba, ficar pendurada de cabeça para baixo. Um passo em falso e a ideia da morte nunca lhe pareceu desconfortável. Tanto que, na adolescência, após brigar com a amiga que acabara de fazer na nova escola, cortou os pulsos. Queria pôr fim àquela dor intensa e sem explicação. Parecia que, em vez de ser constituído de coração, pulmão e rins, seu corpo era um imenso vazio. Ela sobreviveu, mas nunca esqueceu a sensação de a vida se esvair. O mesmo alinhamento que sentia quando o tio passava horas tocando seu corpo de forma muito estranha para um relacionamento familiar. A irmã gêmea descobriu o abuso e contou para os pais. Paula nunca falou sobre o assunto. Pressionada a denunciar o tio, reagiu fazendo cortes nos braços e nas pernas, hábito que repete até hoje em situações de estresse. Quando está animada, sai à noite e bebe até cair. Já acordou ao lado de pessoas de quem sequer sabia o nome, rodeada de garrafas de bebidas vazias. 2 ou 3 vezes, seus pais foram resgatá-la em delegacias. Chegou a ser presa por dirigir embriagada e em alta velocidade. Gosta de meninos e de meninas, mas está sempre com a sensação de que está prestes a ser abandonada. Então, cola na pessoa com quem estiver, tentando tudo para evitar o abandono. Como dizia uma antiga canção, manda 1000 rosas roubadas e ameaça morrer de fome se não for correspondida no amor. Quando o outro não aguenta a pressão, ela pira. Já destruiu o carro de um ex só porque ele terminou o relacionamento. Apesar do mal-estar emocional constante, ela tem momentos de paixão e magia. Pena que duram tão pouco. O carrossel de emoções volta a girar e lá vai Paula num turbilhão, sempre caminhando no fio da navalha. Impulsivos e instáveis. Eis aí 2 traços de personalidade de Paula, a personagem de nossa história. A borderline parece viver numa montanha-russa de sentimentos e haja equilíbrio emocional para acompanhá-lo. A bem da verdade, a palavra equilíbrio não existe no vocabulário de quem tem esse transtorno de personalidade. Eles apresentam um padrão de instabilidade das relações pessoais, da autoimagem, dos afetos e da impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. A definição da Associação Americana de Psiquiatria deixa claro como é difícil lidar com essa patologia psíquica. Não é fácil ser border, viver no limite, transbordar amor, ódio, raiva, tristeza. Mas se tudo se acalma, o tédio toma conta e preciso ir atrás de algo que me faça sentir viva. Mas é linda a paixão do novo, é tudo tão extremo, contraditório, complexo. As cicatrizes das dores que carrego estão muito visíveis aos olhos de todos. Mostro essa dor com os cortes que eu mesma fiz. Lidar com a culpa desse ato é o caos. Espero um dia ser feliz, relata no consultório uma paciente de 23 anos. As pessoas com esse traço vivem entre o amor e o ódio, a idealização e a desvalorização. Seus relacionamentos são instáveis e intensos. Após um primeiro ou segundo encontro, podem fantasiar o companheiro como o amor de sua vida. E mal começam a namorar, já exigem dedicação integral. Também não esperam conhecer melhor o outro para partilhar suas vivências mais íntimas. Porém, se vão do 0 ao 100 em alguns segundos, fazem o caminho inverso na mesma velocidade. Quando se frustram por não receber o cuidado, a atenção e a proteção esperada, podem perder o interesse subitamente, com igual fervor. Fica claro que possuem baixa tolerância à frustração e à imposição de limites, especialmente diante de um possível abandono real ou imaginário ou de mudanças de planos inesperadas. Em geral, a possibilidade de rejeição desperta uma avalanche de reações destemperadas. Pessoas com traços borderline de personalidade são capazes de reagir com chantagens emocionais e impulsividade, o que, em casos extremos,
pode culminar em agressões ao outro ou a si mesmas. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício. Não é à toa que no universo borderline as músicas de Renato Russo são muito citadas. Suas letras, como Índios, lembram o que se passa no coração e na mente das pessoas com esse estilo de personalidade. Em grupos de autoajuda, encontramos relatos de indivíduos com esse traço que ainda acreditam que a canção tem um significado subliminar. Para eles, Sangrei Sozinho é uma referência à automutilação. Cortar os braços com facas, giletes ou qualquer outro objeto é uma prática comum entre essas pessoas. Nem sempre o borderline quer realmente se matar, ele apenas está avisando que não hesitará em atentar contra a própria vida. O pensamento suicida frequente é o principal motivo pelo qual procuram ajuda. Funciona como um sinal de alerta para quem está ao redor. São vários os casos de pessoas com transtorno de personalidade borderline que se mataram muito jovens ou que ficaram com sequelas físicas por conta das mutilações. No livro Objetos Cortantes, a protagonista Camila Precker passou um longo período internada numa clínica de reabilitação para pessoas que se automutilam. Desde a adolescência, ela escrevia em seu corpo com qualquer objeto cortante que encontrasse pela frente. Nos momentos de aflição, sente que as palavras se iluminam, funcionando como uma espécie de consciência corporal. Camille também tem outro traço típico do estilo borderline, a impulsividade que leva ao comportamento autodestrutivo. Antes mesmo de entrar na faculdade, ela já é alcoólatra e leva uma vida sexual promíscua. O abuso de drogas ou os comportamentos compulsivos, como comer excessivamente e gastar dinheiro sem controle, também estão no corolário de possíveis manifestações. Traços impulsivos patológicos podem ser inferidos em casos reais, como o do universitário que morreu numa maratona de bebidas. O rapaz tomou 30 doses de álcool em apenas uma hora. Em uma rede social, ele destacava uma frase do poeta russo Vladimir Mayakovsky: melhor morrer de vodka do que de tédio. O comportamento da princesa Diana também indicava traços patológicos de instabilidade emocional e impulsividade. Biografias de Lady Di e relatos de pessoas que conviveram com ela apontam distúrbios alimentares recorrentes, ciúme doentio, excessivo e injustificado do marido, o príncipe Charles, tendência à automutilação e frequente alternância de humor. Você tem tanta dor dentro de si que se machuca por fora porque quer ajuda, disse ela, numa rara entrevista revelando uma das sensações mais frequentes relatadas por quem tem esse estilo. Flertar com a morte é outra característica perigosa e que tem relação direta com o traço patológico de impulsividade. O filme Garota Interrompida retratou bem isso na personagem Susana, interpretada por Winona Ryder, que aos 18 anos é internada num hospital psiquiátrico após tentar o suicídio ao fim de um namoro mal-sucedido. Suas emoções descontroladas fazem com que se aproxime de outra interna, a envolvente e carismática Lisa, Angelina Jolie. A relação das duas mostra o que acontece quando alguém com traços borderline encontra um indivíduo de natureza antissocial. Na ficção, a combinação explosiva da passional com a sedutora e manipuladora termina em tragédia. Curiosamente, tanto Winona quanto Angelina têm um histórico conturbado. Winona já foi presa por roubar roupas numa loja de grife. E Angelina, além dos muitos parceiros, homens e mulheres, que teve na juventude, carregava um vidro com o sangue do então marido pendurado no pescoço, entre outras excentricidades. Como a Susana do filme, pessoas com transtorno de personalidade borderline podem desenvolver sintomas psicóticos, como alucinações, ideias de referência e distorção na imagem corporal, quando submetidas a situações de estresse. Outras admitem ter uma muleta emocional. Apegam-se a um objeto de valor sentimental ou a um animal de estimação, por exemplo. Dizem que se sentem mais seguras na companhia dessas bengalas do que com outros indivíduos. É possível observar pistas do transtorno de personalidade borderline na adolescência.
embora o diagnóstico só possa ser confirmado no início da vida adulta. O livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, um clássico da literatura americana, pode ser interpretado como a história de um border em formação. Holden Caulfield, de 17 anos, age de forma frenética para evitar um abandono real ou imaginado. Tem como padrão relacionamentos instáveis e intensos, oscilando entre a idealização e a desvalorização. É impulsivo nos gestos e no uso de drogas e, frequentemente, ao longo da narrativa, admite sentir um vazio inexplicável. O rapaz vive se envolvendo em brigas motivadas por excesso de raiva. Eis aí outro traço dos indivíduos borderline. Como lidam mal com a palavra não, podem reagir com violência quando contrariados. Uma simples discussão no trânsito chega rapidamente às vias de fato. Assim como o jovem Holden Caulfield, o indivíduo com esse transtorno tenta a todo custo preencher o vazio existencial que o incomoda, seja em família ou nos relacionamentos amorosos. Pula de galho em galho, à procura de algo que sequer consegue explicar direito o que é. Porém, é preciso tomar cuidado para não confundir as coisas. Adolescentes e jovens adultos com problemas de identidade, em especial quando embalados pelo uso de álcool e drogas, tendem a apresentar transitoriamente comportamentos similares ao estilo borderline. São episódios caracterizados por instabilidade emocional, dilemas existenciais, incertezas sobre a orientação sexual ou a carreira profissional. Na vida do indivíduo com esse traço, episódios assim também acontecem, mas repetidamente ou com frequência, e não apenas em situações de estresse. Quem convive com pessoas com estilo borderline sabe que elas avaliam a própria imagem de maneira inconstante, com mudanças súbitas e dramáticas de opinião. O mesmo vale para o trabalho, a identidade sexual e o afeto pelos outros. E não se espante se, de uma hora para outra, a tristonha vítima assumir o papel de vingador de sofrimentos passados. Esses indivíduos costumam sentir um contínuo mal-estar, aliviado apenas em raras e honrosas ocasiões. Ousados e com necessidade de adrenalina, muitos deles viram praticantes de esportes radicais ou levam seu organismo ao extremo, seja usando drogas, levando uma vida sexual promíscua e desprotegida, ou dirigindo perigosamente. Monotonia é uma palavra que não cai nada bem no dicionário de quem apresenta esse traço. Na vida real, os relacionamentos com pessoas de estilo marcadamente borderline também costumam ser desastrosos. Amy Winehouse, em Tears Rise on Their Own, cantava: "Eu não entendo. Por que estressa um homem quando há coisas tão mais importantes? Poderíamos não ter tido nada." A artista, que morreu aos 27 anos, apresentava um longo histórico de abuso de drogas e álcool e de relacionamentos fracassados. Em outro sucesso, Wake Up Alone, ela também foi precisa ao descrever como são as relações amorosas dos borderlines. Está tudo bem durante o dia, eu fico ocupada, compromissada o bastante. Não preciso imaginar onde ele está. Cansei de chorar. Então, ultimamente, quando me pego assim, eu viro o jogo. Me levanto e limpo a casa. Pelo menos não estou bebendo. É o que transparece também na letra de Lithium, de Nirvana, escrito por Kurt Cobain, que se suicidou aos 27 anos e tem o mesmo histórico de uso abusivo de drogas e de relacionamentos explosivos. Eu gosto. Eu não vou pirar. Sinto sua falta. Eu não vou pirar. Eu te amo. Eu não vou pirar. Eu te matei. Eu não vou pirar. Quando a família percebe que o indivíduo com estilo borderline está prestes a entrar em pane, deve procurar auxílio profissional. Eis aí outro grande desafio. As pessoas com esse traço demoram para aceitar o diagnóstico e, quando o fazem, tornam o tratamento uma batalha diária contra o especialista que os atende. Elas questionam o remédio, a dose e os efeitos colaterais. Se o especialista avalia que a terapia está funcionando bem, pode-se desencadear uma regressão grave do paciente. O que mais irrita vocês na relação psicólogo-paciente? Adoraria ouvir histórias de quem abandonou a terapia, indaga um rapaz num grupo que reúne pessoas auto-identificadas com o traço borderline.
Abandonei porque ela não sabia lidar comigo. Ficava nervosa ao me ver. Quando falava algo, era bem vago, responde uma garota no mesmo fórum. Às vezes, eu falo umas coisas que não têm nada a ver, só para testá-la. E ela cai direitinho. Acho graça, afirma outra paciente. A autossabotagem também faz parte do arsenal destrutivo do indivíduo com esse traço. É uma arma usada toda vez que ele está perto de realizar algo. Pense no universitário que abandona o curso às vésperas da formatura ou naquela amiga que insiste em terminar um namoro que, visivelmente, vai de vento em popa. Só ela enxerga turbulências, mas não tente demovê-la. Se para as pessoas com estilo borderline a vida é marcada pela instabilidade afetiva ou pela impulsividade, imagina o que acontece com quem faz parte do seu círculo de relações, seja familiar, social ou profissional. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando ocupam cargos de chefia, fazem a linha morde e assopra, alternando elogios rasgados com críticas devastadoras. Às vezes, meu chefe parece fugir do controle, fica irado, colérico, por nada. De repente, tudo fica bem. Sinto como se estivesse caminhando em areia movediça, conta o funcionário de uma multinacional. Portanto, na vida de indivíduos com essa natureza, não faltam episódios de mudança de escola, perda de empregos e divórcios, por exemplo. Em família, outra lição de paciência. Em relações entre pais e filhos ou entre irmãos, costumam sofrer constantes abalos por causa da instabilidade emocional da pessoa com esse traço. Não sei mais o que fazer com a minha filha. Tentamos de tudo: tratamentos, remédios. Uma hora, ela é a pessoa mais doce do mundo. No momento seguinte, está no quarto xingando. Revela uma mãe que postou um pedido de ajuda num blog destinado a borders. O fato é que, intensos por natureza, os indivíduos com esse traço exigem que o outro retribua na mesma moeda. E é aí que mora o perigo. Quando isso não acontece, eles podem ter ataques de raiva, fazer qualquer coisa para conseguir o que querem. Na letra de Mentiras, Adriana Calcanhoto desfia um rosário de ações que poderiam estar no diário de um borderline. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo e violentar o seu rosto. Eu já arranhei os seus discos, eu vou invadir a sua alma. Eu vou publicar seus segredos. O sentimento de posse pode ser assustador para quem vive ao lado de um indivíduo com traços borderline. Ele quer todo o nosso tempo, nossa atenção e nosso afeto. A sensação de que suga as energias faz todo sentido. Ligado em 220 volts, ele realmente torna a vida do outro elétrica. Às vezes, essa intensidade pode ser luminosa. Outras horas, chega a dar choque. Cansei dos altos e baixos. Às vezes, sou um monstro, insensível e egoísta. Um segundo depois, sou doce e cuidadosa. Não consigo corresponder ao que ele espera de mim, mas acho que nem ele sabe o que esperar de mim. Revela uma pessoa diagnosticada com esse traço, admitindo que a relação com o marido estava abalada. Do ponto de vista do outro, a situação realmente tem contornos dramáticos. Não é fácil lidar com alguém que manipula as situações ao reagir com raiva ou autoagressão. O segredo de sair de vez de uma relação tóxica com um border é perceber que, enquanto você estiver com ele, morrerá aos poucos. Você não dará conta de preencher o gigantesco vazio existencial deles. Essas pessoas sugam nossa energia, nosso tempo, nossa vida, relata um paciente de 36 anos. É preciso força para sobreviver. Diagnóstico. Para diagnosticar alguém com esse transtorno, a Associação Americana de Psiquiatria aponta 9 traços: esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado, padrão de relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, perturbação da identidade, com instabilidade da percepção sobre si mesmo, impulsividade em pelo menos 2 áreas autodestrutivas, consumismo, abuso de álcool e drogas, sexo sem proteção, recorrente comportamento suicida ou automutilante, instabilidade afetiva, sentimento crônico de vazio, raiva intensa e difícil de ser controlada,
ideação paranoide em momentos de estresse. O traço borderline é mais comum entre as mulheres. Não há cura, mas o passar do tempo atenua as características. Dos 30 aos 50 anos, grande parte dos indivíduos com esse transtorno conquista maior estabilidade afetiva e profissional. Muitas vezes, o problema está associado a outros transtornos, como bipolar, depressivo ou por uso de substância. Também são comuns as relações com quadros de bulimia. Várias características se confundem com traços de bipolaridade, principalmente no que se refere ao humor instável e às atitudes impulsivas. Não raras vezes, pessoas com esse traço são tratadas como se tivessem transtorno bipolar e vice-versa. A diferença básica está na forma como a instabilidade se apresenta. Os borderlines têm um padrão de comportamento específico desde o início da vida adulta, ou seja, esse é o jeito que agem no mundo. Já o bipolar sofre crises e surtos, o que de alguma forma pode ser controlado com medicamentos. Em resumo, é mais fácil estabilizar alguém com transtorno bipolar. Dificuldades na convivência. Dentro do vulcão prestes a entrar em erupção, representado pelo estilo borderline, encontramos uma lista de elementos explosivos. Acima de tudo, os indivíduos com essa natureza são autodestrutivos e impulsivos. As relações interpessoais mostram-se ciumentos, possessivos, chantagistas, dramáticos e instáveis. Também são irresponsáveis e manipuladores e têm tendências suicidas. Ferramentas para a convivência. Se você convive com um borderline, pode recorrer a algumas estratégias para não se sentir sequestrado por seu turbilhão existencial. Quando ele estiver em momentos de puro amor, aproveite a maré, mas não se iluda, porque a tranquilidade não deve durar muito. Em pouco tempo, ele é capaz de se expressar de forma extremamente desagradável. É preciso muita força e equilíbrio para não deixar sua autoestima ir por água abaixo. Faça da serenidade a palavra-chave do relacionamento, principalmente para suportar os episódios de fúria desmedida e sem razão. A fúria costuma passar logo. Tenha em mente que as explosões e alternâncias de humor são recorrentes, ou seja, vêm e vão. Também é importante evitar a dicotomia entre o idealizado e o não idealizado. Estabeleça limites e não abra mão deles, principalmente para evitar situações de risco em potencial. Por fim, não aceite o papel de vítima nem de algoz. Pessoas com acentuados traços borderline têm um padrão que se repete com todos que lhes são próximos. Saber que não é nada pessoal ajuda bastante a sobreviver no caos. Mas, diante de ameaças ou tentativas de suicídio ou automutilação, procure ajuda especializada. Existem medicações estabilizadoras do humor e psicoterapias que podem ser eficientes para atenuar de forma significativa o mal-estar desses indivíduos e daqueles que os cercam.